normais que todas as pessoas têm, mas eu consigo resolvê-los de uma forma muito mais serena, muito mais tranquila. Eu não estou embotado, eu estou em paz comigo. Mas, Walter, também não é só isso. O fato de que de ser médico também não refrescava muito, porque, pelo menos nessa época, nos anos 70, os médicos conheciam muito pouco sobre o alcoolismo, e a maioria dos médicos ainda tem uma posição muito pouco definida e clara em relação ao alcoolismo, né? Você não pensa que uma das razões pelas quais, por exemplo, muitos indivíduos acabam chegando a ter um quadro de alcoolismo mais grave é porque não se leva a sério essa reação, vamos dizer assim, excessivamente eufórica que o álcool provoca em algumas pessoas? Na minha experiência, são essas pessoas que têm essa reação muito eufórica, quer dizer, grande efeito do álcool, são as que maior tendência têm para desenvolver depois a dependência física. Perfeito, também. concordo plenamente. Não é? A medicina, ao meu ver, ela está 20 anos atrasada em relação ao alcoolismo, não é? A gente vê, por exemplo, que a medicina não recupera alcoólatras. Isso que eu ia lhe perguntar. Você, obviamente, pelo que eu entendi, você não era do ramo da psiquiatria antes, né? Você era ginecologista? Eu continuo sendo ginecologista e obstetra, né? Mas acabou conhecendo um pouco mais das coisas das drogas e das dificuldades de tratamento. Como é que é a sua visão hoje do tratamento dos alcoólatras? Olha, primeiro, a medicina enxerga o alcoolismo num prisma muito pobre. Ela acha que recuperar a parte física é o mais importante. E não é. Eu acho que recuperar o alcoolismo é recuperar a espiritualidade. É um processo de conversão em que ele tem que se render. Não existe recuperação, ao meu ver, sem espiritualidade. Walter, isso é extremamente importante, nós voltamos já, logo depois dos comerciais. Está dizendo que era alcoólatra desde 1971, ou seja, praticamente desde que começou a beber, e agora, de 2 anos para cá, conseguiu parar completamente de beber, isso depois de 4 anos, nos 4 últimos anos de relação estreita e já bastante atribulada com a bebida, pouca quantidade de álcool fazendo efeito muito dramático sobre ele, com prejuízos de toda a ordem. E ele estava começando a nos dizer que o tratamento do alcoolismo não é fundamentalmente a desintoxicação física ou o problema físico, mas é basicamente um problema espiritual. Walter, explica melhor do seu ângulo como é que você vê essa coisa do tratamento e do aspecto espiritual do tratamento do alcoolismo. Como eu estava te dizendo, eu acho que não existe recuperação sem espiritualidade. Como não existe sobriedade sem rendição. O alcoólatra, ele tem que se render. Ele tem que aceitar que os problemas da vida dele estão em decorrente da ingestão do álcool. Mas ele nega, e tem que ser criado uma situação para que ele aceite a recuperação, aceite um ingresso dentro de Alcoólicos Anônimos, aceite um programa de recuperação de alcoolismo, e para isso tem que ser criadas essas situações. O que acontece normalmente, desse sujeito fala, a esposa às vezes fala, meu marido não para de beber, já fiz tudo por ele, já resolvi as coisas da vida dele, já conversei com ele. Veja bem, alcoólatra não entende palavras, alcoólatra entende ação. Por exemplo, se a mulher chega e fala assim, vou-me embora, não aguento mais, isso realmente pode ajudar um indivíduo? Exatamente. A mulher, normalmente, ela resolve os problemas do alcoólatra. Ela paga a conta que está atrasada, ela justifica a falta do marido junto ao patrão que ele estava gripado, que ele não pôde ir, na verdade ele está numa bruta de uma ressaca, você está entendendo? Ele falta um emprego, e ela é uma verdadeira facilitadora do alcoolismo do marido dela. Então eu lhe pergunto, qual alcoólatra que quer parar se tem gente resolvendo os problemas da vida dele? Ele não tem problemas. Walter, se você fosse a mulher do Walter, numa determinada hora, você teria feito as malas e caído fora? Sim, a minha mulher fez as malas. Por isso que eu aceitei a recuperação. Quer dizer... Por isso que eu procurei ajuda, porque
ela não estava resolvendo mais os meus problemas. As consequências do meu beber, eu é que estava tendo que resolver. E essas consequências estavam me criando problemas, que eu não estava conseguindo resolvê-las. Então ela se propôs, ela foi preparada por grupo de Al-Anon. O grupo de Al-Anon são grupos em que as esposas de alcoólatras frequentam e são dados as orientações, e ela se preparou para isso e foi criando... Deixa eu aproveitar para fazer algumas perguntas sobre isso. Em geral, nesses grupos, há uma sugestão das mulheres abandonarem os seus maridos? Ou pelo menos darem 2, 3 passos atrás, bastante dramáticos, no sentido de que se o indivíduo não resolver criar juízo, é para puxar o carro mesmo? Sim, mas ela precisa, para tomar esse passo e essa atitude de resolver, arrumar as malas e abandonar o esposo, primeiro, ela precisa ter condições para agir dessa forma. Que normalmente a mulher é dependente financeiramente do marido. E ele sabe disso e ele manipula essa situação dentro da casa. Então, primeiro, ela tem que conseguir a sua independência financeira. É o primeiro passo. Porque ela sabe que o marido, alcoólatra, pega pelo estômago, pega pelo dinheiro, pega pelos filhos, pega pela manutenção da sua família. Então ela deve se preparar do ponto de vista profissional, financeiro, para poder chegar a tomar essa atitude. Porque o alcoólatra é tremendamente manipulador. Se ela ameaça que vai largar, se ela ameaça que vai sair de casa, mas não faz, ela não consegue reverter mais esse processo, porque ele sabe que ele consegue dominar sempre a situação. Então ela deve se preparar para tomar atitudes mais radicais. E uma forma de ajudar o seu esposo, que é um alcoólatra, é realmente você tomar atitudes, tomar ações, porque alcoólatra não entende palavras. Quer dizer, sair do jogo, né? Tem que sair daquele carrossel que ele realmente arma dentro da casa. Certo. Ele, geralmente, o alcoólatra é muito inteligente. Ele cria situações... Eu acho que não. Aí você está fazendo um elogio efetivo ao álcool, porque se o alcoólatra é muito inteligente, nós vamos acabar tendo que concluir que o alcoolismo realmente, não só o alcoólatra se sente inteligente, como ele acaba ficando mesmo. Eu acho que ele fica meio com o caráter e a formação moral meio prejudicado, de tal maneira que ele pode fazer coisas e trambiques que talvez não faria se ele estivesse sóbrio, né? Exatamente. Essa inteligência é uma inteligência alcoólica, né? Manipulador. Manipulador, tremendo manipulador. Então ele acha que realmente está convencendo a família a que fique em casa, né? Ô, Walter, quando o indivíduo para de beber e olha para este tipo de inteligência alcoólica, como é que fica? Ele fica um pouco envergonhado ou corre tudo por conta do álcool e a gente não se Eu acho que é uma tremenda besteira alcoólica do jeito que o alcoólatra pensa, do jeito que ele age, entendeu? Ele é muito pobre de espírito, sabe? Ele é muito pobre e ele sofre profundamente com isso. O alcoólatra, eu sempre digo o seguinte, um dos motivos que eu parei de beber foi porque eu não aguentava mais as minhas ressacas morais, né? Eu não aguentava mais viver de sentimentos de culpa. Eu não aguentava mais ver aquelas coisas que eu tinha feito no dia anterior, que não eram coisas minhas. E isso me fazia sofrer profundamente. E todo alcoólatra sofre. Sofre. No fundo, ele quer sair do problema. No fundo, ele quer beber moderadamente. Ele sonha um dia em ser um bebedor social. Mas a única coisa que ele não consegue na vida dele é ser um bebedor social. Nem vai conseguir. E nunca vai conseguir. A única forma de ele ter uma vida digna, recuperar essa dignidade perdida, que é muito importante, recuperar a família, sabe? Recuperar os filhos, recuperar uma vida profissional que você está botando copo abaixo, é parar de beber, é se render, é aceitar que você realmente tem um problema com o álcool. E esse álcool é que lhe atrapalha toda uma vida, uma existência, sabe? E a gente tem muita coisa de bom para fazer nesse mundo, a gente tem muita coisa para produzir, a gente tem muito amor a dar. E o álcool nos tira tudo isso daí.
Eu digo sempre que uma das coisas que as dependências de qualquer tipo de substância, do álcool também, pode nos ajudar a crescer, é apenas no momento em que a gente larga, quer dizer, no processo de se livrar da dependência, de se livrar do vício, né? Durante o processo do vício, o indivíduo só não cresce, como decresce e se afunda cada vez mais. Sim. Né? Mas no processo de se livrar é um crescimento terrível, porque é uma dor desgraçada, não é? Este processo de se livrar de qualquer tipo de vício. Eu queria saber o seguinte, qual é a sua opinião, já que do ponto de vista médico os resultados são ruins, qual é a sua opinião sobre os alcoólicos anônimos? Olha, eu acho uma irmandade, assim, de uma coisa espetacular, sabe? Alcoólicos Anônimos têm um índice de recuperação maravilhoso do ponto de vista do alcoolismo, porque é uma irmandade em que se convive, as pessoas que convivem nela são pessoas que passaram pelo problema, são pessoas que desceram em todos os aspectos da sua vida, sabe? Caíram na sarjeta, foram mendigo, perderam o emprego, perderam a família, perderam os filhos, perderam tudo, perderam uma existência e de repente essas pessoas se encontram recuperadas, vivendo de uma forma digna, porque existe dentro de Alcoólicos Anônimos um programa de vida, né? E esse programa é um programa que o próprio alcoólatra fala para o próprio alcoólatra. Não tem um médico num divã que costuma, às vezes, dar uma mensagem como parar de beber se ele realmente não passou pelo problema. Fica difícil o alcoólatra. Alguma coisa boa nós sentimos no íntimo, no mais profundo do nosso ser. E sabemos que esta emoção, esta sensação, este sentimento não provém de uma ilusão,